Boa noite, tudo bom? Tudo bem? Benção. Tudo bom. Um abraço para todos. Obrigada. Um abraço. Boa noite, pessoal. Desculpa o atraso aí, eu estava numa Boa ligação. noite, Célio. Tudo bem, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Então, tá bom. Beleza. Vamos lá, então? Vamos começar? Que a gente ganha tempo. Renata, você faz a prece para a gente, por favor? Paz. Senhor Jesus, amigos da espiritualidade maior, mais uma vez, Senhor, estamos aqui reunidos em Teu nome para o nosso estudo da noite, pedindo o amparo, a proteção, pedindo, Senhor, para que esses ensinamentos possam ficar gravados em nossos cérebros, em nossos corações, mas que principalmente possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Pedimos pelos nossos amigos que não puderam comparecer, que eles possam receber o teu amparo e a tua proteção. E que a tua paz, Senhor, seja sempre a nossa paz. Que assim seja, Senhor. Que assim seja, né? Pessoal, nós estamos, então, lá na revista Maio, né, 1859, Mundos Intermediários ou Transitórios. Da FEB 191, Edicel, eu não sei. 149. 149. Renata, pode ler para a gente aí, pode até terminar as perguntas, deixa só observação para outra pessoa. Mundos intermediários. Tá. Mundos intermediários ou transitórios. Vimos, numa das respostas dadas no artigo anterior, que, ao que parece, haveria mundos destinados aos espíritos errantes. A ideia desses mundos não perpassava na mente de nenhum dos assistentes, e ninguém nela teria pensado, se não fora a espontânea revelação de Mozart, o que constitui uma nova prova de que as comunicações espíritas podem ser independentes de toda opinião preconcebida. Com o objetivo de aprofundar essas questões, nós a submetemos a um outro espírito, fora da sociedade, por intermédio de outro médium, que não lhe tinha nenhum conhecimento. Primeiro, a Santo Agostinho. Existem mundos que servem de estações aos espíritos errantes, ou como pontos de repouso, conforme disseram? Resposta: existem, mas são gradativos, isto é, ocupam posição intermediária entre os outros mundos, conforme a natureza dos espíritos, que os procuram para gozar de maior ou menor bem-estar. 2. Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los à vontade? Sim. Os espíritos que o habitam podem afastar-se para ir aonde precisem. Imaginai as aves de arribação, caindo sobre uma ilha, a fim de refazerem as forças e seguir o seu destino. Os espíritos progridem enquanto estacionam nesse mundo intermediário? Certamente, os que assim se reúnem fazem-no com o fito de instruir-se e poder mais facilmente obter permissão para irem a melhores lugares e alcançar a posição dos eleitos. Quarto, esses mundos são perpétuos? Por sua natureza especial, são reservados aos espíritos errantes? Não, sua situação é transitória. São habitados simultaneamente por corpos corpóreos? Não. Sexta, tem uma constituição semelhante à dos outros planetas? Sim, mas a superfície é estéril. Sétimo, por que essa esterilidade? Apenas aqueles que o habitam de nada precisam. Oitavo, essa esterilidade é permanente ou devido à sua natureza especial? Não, eles são transitoriamente estéreis. 9. Então, esses mundos são desprovidos de belezas naturais? A natureza se traduz
pelas belezas da imensidade, não menos admiráveis que as que chamais belezas naturais. 10. Há desses mundos em nosso sistema planetário? Não. 11. Desde que é um estado transitório, a Terra estará um dia nesse número? Ela já esteve. Em que época? Durante a sua formação. Então, nós estamos vendo aqui sobre o mundo intermediário e transitório. Devido a uma pergunta que teve no estudo anterior, né, falando do mundo para os espíritos errantes, eles resolveram perguntar para outros espíritos. E aí, na primeira pergunta, ele pergunta: existem mundos que servem de estação aos espíritos errantes ou como ponto de repouso? Ele fala que sim, que existem, mas eles são gradativos, isto é, ocupam posição intermediária, conforme a natureza dos espíritos. Então, de acordo com a natureza de cada espírito, ele irá para o mundo transitório, de acordo com a necessidade dele. Os espíritos que habitam esse mundo podem deixá-lo à vontade? Ele fala que sim, que a pessoa é livre, né, para ir aonde ela quiser. Ela pode ir num lugar, adquirir as forças que lhes faltam e retornar. Os espíritos progridem enquanto estacionam nesses mundos intermediários? Sim, certamente, né? São como se fossem estações de repouso, onde a gente pudesse refletir sobre os erros que a gente fez, sobre acertos que a gente fez, o que foi bom, o que nós devemos fazer para melhorar, ter uma condição espiritual melhor, né? Esses mundos são perpétuos, por sua natureza especial, são reservados aos espíritos errantes? Ele fala que não, eles não são perpétuos, né? E que a situação é transitória. A partir do momento que os espíritos errantes melhoram, evoluem, encarnam e têm uma nova situação espiritual, eles não são mais necessários. São habitados simultaneamente por seres corpóreos? Não, somente para seres errantes. Seres errantes são aqueles que já abandonaram o corpo material. Tem uma constituição semelhante à de outros planetas? Sim, mas a superfície é estéril, né? Então, fala que tem a mesma condição do nosso planeta, só que não tem a nossa superfície, com água, plantas, natureza, é estéril. Por que essa esterilidade? Porque aqueles que os habitam não precisam mais. Essa esterilidade é permanente ou devido à sua natureza especial? Não. Eles são transitoriamente estéreis. Quer dizer que, de acordo com a mudança, né, dos espíritos, o mundo vai mudando e vai progredindo também. Então, esses mundos são desprovidos de beleza natural? Ele fala que a natureza se traduz por outras belezas. Não é porque a nossa beleza está na água, na natureza, nas coisas que nós gostamos, que os outros tipos de belezas não vão ser levados em consideração, né? 10. Há desses mundos em nosso sistema planetário? Ele fala que não. 11. Desde que é um estado transitório, a Terra estará um dia nesse número? Aí ele fala que ela já esteve, né, nesse mundo onde habitava seres errantes. Hoje nós estamos no mundo de provas e expiações. Em que época? Durante a sua formação. Se o Valtinho, o Celinho, se quiserem acrescentar, pode acrescentar. Renata, a pergunta número 5, a resposta está diferente. Não sei se é o meu. Não sei se é o meu. São habitados simultaneamente por seres corpóreos? Sim, mas a superfície é estéril. O meu é sim. O meu é não. Não. E eu acho que está certo, porque depois vem, por que essa esterilidade? Aqueles que os habitam, quer dizer, seres corpóreos,
de nada precisam. É sim ou não? O meu é não. O E os meu outros? que é FEB é não. Ó, a O pergunta meu é é assim. Edicel. A pergunta da Edna parece não que sei, ela está gente. tendo Não duas sei. perguntas em uma só. E 5 vai para 7. Então, aqui, Pode ó, ser. a pergunta 5 é: esses mundos são ao mesmo tempo habitados por seres corpóreos, ou seja, espírito encarnado? Não. A resposta, não. Não. Aí ele fala: tem uma constituição Misturou 5 semelhante a 6. à dos outros planetas? Sim. Aí, outros planetas aí, pode ser planeta de regeneração, prova, expiação ou felizes, né? Sim, mas estéreo é neles a superfície, porque eles não precisam ficar pisando em solo. E Certo? nem... escuta, mas o meu é Edicel também, o Renato. Mas o da Eva aqui saltou uma pergunta. Não tem a número 6. Ah, tá. Qual que é a 6? Tem uma constituição análoga a dos outros Isso. planetas? Ah, tá. Sim. Sim. Ele disse que sim. Ali misturou duas perguntas. Isso, exatamente. Mas o meu é Edicel como o seu. Só que o seu tá não, o meu tá sim. Porque tudo é datilografado, é copiado. Talvez o problema de edição era porque essa sim é a resposta da sexta e não da quinta. É isso A mesmo. resposta é sim, mas a superfície é estéreo. Então, aí a pergunta se é semelhante. É a Eu sexta. respondi com a 6. E acabou com a 6. Ou seja, esse mundo intermediário é um aproveitamento da espiritualidade enquanto você está fazendo um condomínio de prédios. Naquele período ali, que está construindo, que já tem prédio pronto, a espiritualidade está aproveitando aquele mundo para alguns milênios, levar espírito para lá. Não tem ninguém morando, né? Então, é quase um paraíso, não tem vibração pesada, e eles estão ali orando, estudando, meditando. É igualzinho a Lua. A Lua, aqui na Terra, tem curso lá, tem curso no mundo espiritual. A Lua. E depois eles evoluem. Não sei para onde que eles evoluem. Mas eles evoluem. A questão é séria. Mais alguém? A espiritualidade aproveita bem. Bom, ninguém? Então eu vou falar. Bom, eu vou falar o seguinte, é até um depoimento que eu acho que a Edna e o Walter já sabem, me acompanharam aí, me acompanham nos estudos aí. Gente, eu sempre briguei muito, até um tempo atrás, com relação às colônias espirituais. Colônias espirituais. Aí começa... E porque eu pegava na pergunta 87 do Livro dos Espíritos. Há lugar circunscrito, limitado para os espíritos? A resposta, não. Aí chega lá na 1013, ou 1011, 1012, lá no finalzinho do Livro dos Espíritos, volta a pergunta, mas aí eles estão falando em céu e inferno. E aí os espíritos respondem, já falamos a respeito disso, e volta de novo. Não há lugar circunscrito, limitado, etc, etc. E eu fiquei com isso na minha cabeça, e comecei... Então, eu estou dando, gente, isso aqui ó, é um depoimento, tá? E eu fiquei com isso na cabeça, e comecei a jogar isso direto e reto. Eu acho que eu fui, acho não, com certeza que eu fui até inconveniente diversas vezes. Eu não aceitava a colônia espiritual, baseado nessas duas perguntas e respostas. E ficava. A Edna acompanhou isso bem de pertinho, coitada. E eu não aceitava. E vou confessar para vocês, e eu sempre orava, me ajuda, eu estou buscando a verdade, me ajuda, o que é, tem, não tem, e isso foram meses. Até que um belo dia, uma dessas preces, me veio na cabeça assim, olha a pergunta de novo.
Veja a época que foi formulada a pergunta. E a hora que eu lembrei da época, né, lá de Kardec, me veio uma resposta na mente. Gente, eu estou falando assim, eu acho que não foi tão assim, né? Mas me veio um troço assim na mente. Kardec estava perguntando no lugar circunscrito referente a céu, inferno, purgatório. Porque a igreja batia o martelo nisso aí. Então, a pergunta estava se referindo a existe, por exemplo, morreu. Se for bonzinho, vai para o céu. É um mundo que está lá, chamado céu. Estão todos os espíritos bons. Há um mundo chamado inferno, estão todos os espíritos ruins. Me veio isso na cabeça. Eu comecei a falar, gente, caramba, fiz bobagem. Briguei com a Edna à toa. Só que aqui agora, vendo essa... Hein? Você falava que os espíritos ficavam no espaço. Não é isso? E não tinha mas eu estava preocupado com colônia. Tinha uma morada. Eu estava preocupado com colônia. Então, não existe nosso lar, Alvorada Nova. Mas o mundo, aí me veio essa resposta, assim, essa ideia, né? Não sei se é a resposta, até coisa da minha cabeça, sei lá. Olha, a pergunta está se referindo a céu e inferno. Aí, quando eu vou lá na 1011, 1012, estava de novo, mas aí já era céu e inferno. Então, quer dizer, o que eu deu a entender ali, na pergunta 87, Kardec estava se referindo a um lugar circunscrito, limitado, né, delineado, bonitinho, seria o céu, o inferno ou o purgatório. Ou seja, teriam três mundos. Falta uma palavra aí, definitivo. Aí agora, lendo isso aqui, que para mim é novo também, eu não estou lendo aqui primeira mão, né, não li isso antes, né? Quando ele fala aqui, por exemplo, na última aqui, né, na penúltima e na última questão aqui, que a Terra já foi um desses mundos de repouso, isso nós vimos lá na Gênesis. Até lembra, Walter, que no estudo, nós estávamos até fazendo um estudo sábado, lá no centro, era aquele círculo de estudo, né? E que a Terra era um resort de espíritos mais superiores, né? Que via, porque aqui não tinha condição nem de encarnar ninguém, né? Na época dos dinossauros. Temperatura altíssima. Então, os espíritos é o que está falando a pergunta 11 e 12. Né? Mas, continua aqui. Então, agora, o que eu estou imaginando? Gente, estou pensando nisso agora, estou lendo isso aqui pela primeira vez. Colônias, por exemplo, nosso lar, não é mundo. O que está sendo dito aqui são mundos. É como se fosse um outro planeta espiritual. Mundos. Colônia não é mundo. Eu estou pensando assim agora. Então, nosso lar é um mundo? Não. É um setorzinho. Não. É um distrito, um setorzinho. O que vocês acham? Gente, eu estou falando isso aqui agora porque está vindo tudo aqui agora. Eu volto a falar, é a primeira vez que eu estou lendo esse texto. Então, um dia eu comentei com o Regina, eu também nunca li o Revista Espírito, estou lendo agora, por esses estudos. Célio, o mundo é a Terra, né? Isso é o mundo. Que ele se refere, né? Que é um mundo de prova e expiação. Agora, as colônias espirituais em volta do mundo, né? A cidade espiritual. Faixas. Dentro das Eu acho que o mundo é habitado por seres encarnados e colônias por espíritos desencarnados. Será que é isso mesmo? Porque, inclusive, Terezinha, quando o Santo Agostinho aqui, Santo Agostinho foi bem taxativo aqui, quando ele fala que no nosso sistema planetário não tem desses mundos. A Terra já foi um. O que ele está querendo dizer aqui, no meu entender? Que não tem muita informação aqui no sistema planetário mais. O nosso sistema planetário não tem mundo sendo formado. Porque se for informação, vai ser de repouso, como a Terra já foi. É isso que vocês estão entendendo também? Sério, Hitler, segundo Chico Xavier, foi para Plutão. Plutão não é nem considerado planeta, mas, pela ciência. Ele é tão pequenininho, tão vagabundinho,
né? Mas a espiritualidade aproveita tudo. Por aí nós ficamos sabendo que lá não é vazio. É um planetinha pequeno, mas é aproveitado. Tá, eu te pergunto, penitenciária. então, se o Hitler está lá, então pode ser que falam que é uma prisão, né? Deve ter outros espíritos presos ali. A pergunta que eu faço, você, Walter, acha que Plutão é habitado por seres, espíritos encarnados? Não. 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 Ele é muito pequeno, muito ligeirinha, né? Talvez menor que a Lua. Hoje a ciência tem vergonha de falar que é planeta. Mas, para nós, com essa dica do Chico aí, é uma penitenciária. Vai para lá espíritos maus e sofredores. Estamos descobrindo isso agora, né? E existe instância para espíritos bons e para espíritos altamente atrasados também. Deve ser penitenciária de máxima segurança, né? Você viu bem hoje? Os campeões quando vieram para a Terra, não era penitenciária para eles? Era penitenciária. Acharam ruim isso aqui milênios e milênios. Ok? Tá bom, o estudo tá bom, viu? Gente, alguém mais, depois de tudo que nós falamos aí, nós assim, Walter, eu, Renata, Regina, Ivonete, Eurípides, Joana, Aparecida. Ninguém acredita no que nós conversamos. A Terezinha também está... Terezinha. Não, a dúvida que eu tinha, vocês já responderam. Obrigada. Renata, quer falar mais alguma coisa? Regina? Ivonete? Não, Ivonete? tá tudo certo. Esse assunto, para mim, na verdade, de mundo e colônia, ainda não tinha visto esse questionamento. Então, agora que eu estou aprendendo. Você está começando a meditar nisso. Eu não entendi, Walter. Parece que a Regina está começando a pensar nisso agora. Porque são temas, assim, né, secundários, né? A gente tem que aprender de tudo, né? Mas não briga como eu briguei, não, viu, Regina? É muito ruim. Não. É muito Tem meus mestres aí que estão me ajudando. Não, pode falar, né, Edna? Ô, Edna. No meu estudo hoje, o Emanuel vai te responder. Tá bom, que bom. Que bom. Olha, eu ainda continuo procurando, viu, gente? Eu dei um depoimento, mas está cheio de interrogação. É a sua atitude. Não é sobre muitos transitórios. Até porque, quando ele fala aqui se os espíritos são livres para ir e vir, né, mudar e tal, o Santo Agostinho responde aqui que sim, eu me lembrei também de Nosso Lar, é outra coisa que eu fico encucado. Né? É a história quando aquela mãezinha vai lá conversar com o Clarencio e ela não obtém autorização para visitar os filhos, né? Aquela que não tinha bônus hora, nenhum serviço para ela prestava, nada era bom e tal, e ela queria ajudar os filhos. E ela não sai. Então, ali dá a impressão, olha, só sai daqui de Nosso Lar com autorização. No entanto, a prima da Luísias, a sobrinha da dona Laura, qualquer coisa assim, quando chega lá e está preocupada com o noivo, ela levanta, vai embora, sai e vai atrás do noivo. Ninguém proibiu ela de sair. É outra coisa também. Por que não tem que ter autorização e o outro não? Que sai. Ela fugiu. Pois é. Mas fugiu com um troço dourado, cheio de portas, cheio de portão. Bom, mas vamos lá. Só para dizer que eu continuo com algumas dúvidas. Né? Não, deixa isso, né? Liliane, você lê para a gente aí a observação? Pode passar para frente, né, pessoal? Eu estou passando aqui por minha conta, tudo bem? Anota, né? Isso. Mais uma vez, esta comunicação confirma a grande verdade de que nada é inútil na natureza. Todas as coisas têm um fim, um destino, nada é vazio. Tudo é habitado, a vida está em toda parte. Assim, durante a longa série de séculos decorridos,
antes do aparecimento do homem na face da Terra, durante esses lentos períodos de transição, atestados pelas camadas geológicas, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos, sobre essa massa informe, nesse árido caos onde os elementos se confundiam, não havia ausência de vida, seres que não tinham as nossas necessidades, nem as nossas sensações físicas ali se refugiavam. Quis Deus que, mesmo que neste estado imperfeito, ela servisse para alguma coisa. Quem, pois, ousaria dizer que, entre esses milhares de mundos que circulam na imensidade, um só, e dos menores, perdido na multidão, tivesse o privilégio exclusivo de ser povoado? Qual seria, então, a utilidade dos outros? Deus os teria criado apenas para deleitar o nosso olhar? Suposição absurda, incompatível com a sabedoria que brilha em todas as suas obras. Ninguém contestará que há nessa ideia dos mundos ainda inadequados à vida material, e, no entanto, povoados por seres vivos apropriados ao meio, algo de grandioso e de sublime, onde talvez se encontre a solução de muitos problemas. Interessante essa nota aqui, né? Ele fala que na natureza, fala que, né, nada é inútil, né? Tudo tem um fim, né, um destino, nada é vazio, tudo é habitado, a vida está em toda parte. Eu achei bem legal isso aqui. E ele fala desde a formação da Terra, né, e a parte geológica. Então, né, antes de ter os seres vivos, né, comentando essa parte aí, né, e aí fala de Deus. Deus teria criado apenas para deleitar o nosso olhar? Faz um questionamento, né? É uma suposição absurda, incompatível com a sabedoria que brilha em todas as suas obras. Mas é bem simples isso aqui. Se alguém quiser comentar alguma coisa. Isso aqui está falando dos mundos habitados. Está mostrando a grandeza de Deus, né? Não criaria nada inútil. Está lá na Gênesis, no Livro dos Espíritos. E uma coisinha também, é o seguinte, quando ele fala aqui, né, que tudo é habitado, a vida em toda parte. Outra coisa que também eu errei pra caramba. Quando falava em habitado, para mim eu entendia assim, todos os mundos, todos os planetas têm espíritos encarnados. E quando ele fala que é tudo habitado, há vida em todo lugar, ameba é vida. Então, não necessariamente precisa ser de espíritos encarnados. Por isso eu fiz a pergunta para o Walter. Na sua opinião, Walter, Plutão tem espírito encarnado? Na opinião do Walter, não. Mas tem espírito lá preso. Se é um mundo prisão, tem espíritos lá presos. Espírito. Está sendo útil a mesma coisa. Então não é obrigado. Não é obrigado. E eu entendi assim, não, tudo é habitado, tudo tem vida. Então eu achava o seguinte, só tem dois tipos de vida, ou espírito desencarnado ou espírito encarnado. E na verdade, pode ter ameba. Então se hoje, não vou nem discutir Saturno, Marte, que já viram seres, né, alados, etc. Eu não vou nem discutir isso. O nosso olhar hoje, para a nossa tecnologia, fotografa o Marte, vai lá o satélite, vê Marte, não vê nada. Não significa que não é habitado. Pode ter verme ali, passando debaixo das rodas, debaixo da terra, e ninguém vê. Qualquer verme, qualquer vírus, é vida. Está habitado. Né? Então, é outra coisa que eu não sei. Estou dando mais um exemplo meu aí para que às vezes tem alguém que está com a mesma ideia que eu, habitado tem que ser
um ser encarnado, né, igual a gente vê Júpiter, né, ou só espírito, como o caso, né, na opinião do Valtim, e que também é a minha, Plutão, só espírito. Então, eu achava que todo lugar tinha que ter, ou era espírito, né, desencarnado, ou espírito encarnado. E não é isso. Deus tudo é filho. Tem vida. Se tiver um trocinho mexendo ali, por exemplo, uma célulazinha dobrando ali, se multiplicando, é vida. Está habitado. Né? E quando ele fala vida, é vida de espírito ou vida corpórea, né? Pois é, aí que está. Eu estou entendendo que quando ele fala vida, não necessariamente. Né? Não é? Oi? Eu já estou entendendo que não seria necessariamente vida de espírito desencarnado ou vida corpórea. A vida corpórea, no caso, pode ser uma ameba, né? É uma vida corpórea. É isso que você está falando, Ed? Eu estou falando mais da vida espiritual, porque às vezes fala não existe vida, a gente pensa que espírito não é vida. Eu acho que ele quer dizer que espírito é vida também. Sim, não. E tanto espírito encarnado ou não é vida, como pode ser uma ameba. Pode. Porque, na verdade, quem vive é o espírito. O corpo é simples, uniforme. Até porque na ameba tem um princípio inteligente. Sério? Até no mineral tem um princípio inteligente, né? Isso. Eu falei aqui, na época dos dinossauros, não tinha só dinossauro. E os bichos do mar. Então, milhares de anos, os espíritos fizeram curso aqui. Vieram os professores, instrutores, e trouxeram espíritos superiores. Né? Espírito até puro, né? Perfeito. Para fazer curso aqui na Terra. Desencarnado. Ué. Não, eu estou só falando isso. Só que na época do dinossauro, eram os dinossauros que andavam aqui, senão esmagava tudo. E o mar não era cheio de vida. Então, o planeta todo era curso. Né? Milhares de espíritos passavam aqui. E esses espíritos foram embora, faziam curso e iam embora para outros lugares do universo. Então, todo planeta é curso. É aproveitado em determinada época. Intermediário quer dizer isso aí. Enquanto ele não está pronto, nós vamos aproveitar para outra coisa. Alguém mais? Ok? Então, gente, o próximo tema agora é o que está aí a seguir mesmo, ligação entre o espírito e o corpo. Dando sequência aí, não terminou. Ivonete, você lê para a gente, por favor? Nós temos, acho que, 4 minutos e meio aí, dá para ler alguma coisa. Depois, na volta, a gente comenta. Ligação entre o espírito e o corpo. Uma de nossas amigas, a senhora Schutz, perfeitamente integrada nesse mundo e que merece não querer deixá-lo tão cedo, evocada enquanto dormia, mais de uma vez nos deu prova da perspicácia de seu espírito nesse estado. Um dia, ou antes, uma noite, depois de uma longa palestra, disse ela: estou fadigada, necessito de repouso, durmo, mas meu corpo precisa descansar. Diante disso, retorqui: vosso corpo pode repousar, falando-vos, não o prejudico. É o vosso espírito que aqui se acha, e não o vosso corpo. Podeis, então, entreter-vos comigo, sem que o corpo sofra. Eu já vou lendo e explicando, senão depois não consigo explicar tudo. Ele tá falando assim que o espírito saiu do corpo e está lá conversando com ele. Pode ficar tranquilo que o corpo está lá descansando, o corpo não vai cansar, ele está lá dormindo, é o espírito que está lá fora do corpo. Podeis, então, entreter-vos comigo, sem que o corpo sofra. Aí ela responde:
enganais-vos, pensando assim: meu espírito se destaca um pouco de meu corpo, mas é como um balão cativo, preso pelas cordas. Quando o balão recebe solavanco produzidos pelo vento, o poste em que está amarrado sente o efeito dos abalos, transmitido pelas amarras. Meu corpo representa o poste para o meu espírito, com a diferença de que experimenta sensações desconhecidas do poste e que tais sensações fatigam bastante o cérebro. Eis porque, como o espírito, meu corpo necessita de repouso. Ela está explicando que não, que mesmo o corpo estando lá na cama dormindo e o espírito dela vai para um outro lugar, o corpo está sofrendo aquela reação, porque ele está ligado no espírito, né, através do cordão fluídico. Se ele sofre um solavanco como o poste, o corpo que está lá também recebe aquele abalo. Então, ele não fica tranquilo descansando. Quando ela volta, ele está cansado também. É isso? Eu não sei o que vem aqui pela frente, mas vamos dizer o seguinte. Quantas vezes a gente acorda pela manhã e estamos como se tivéssemos apanhado a noite toda? Cansado. Não lembrando, cansado, não lembrando de nada, não sonhei, mas estou podre, estou um bagaço. E tem manhãs que a gente acorda leve, suave, animado, parece que, né, ouvimos harpas aí no mundo espiritual. O que ela está falando aqui, né, para o Kardec, não é assim, não. Meu corpo está dormindo e eu estou aqui sendo evocado, aqui, falando com vocês, mas se o meu espírito agita, o corpo agita também, não é isso que ela está dizendo? Dá para continuar, Célio? Vai cair. Vai, mas um parágrafo aí. Tem dia que eu vou dormir, eu não estou tão cansada. Aí eu acordo de manhã cedo, mais cansada do que eu fui dormir. Eu falo, será que eu virei tanto na cama à noite que eu cansei desse jeito? Um minutinho só, Ivanete, o pessoal está entrando ainda, Renata já chegou, Eurípides, Joana, Cida, Edna está entrando. Pode seguir, Ivanete. Essa explicação, na qual jamais havia pensado aquela senhora, conforme nos declarou, mostra perfeitamente as relações existentes entre o corpo e o espírito. Enquanto esse desfruta um pouco a sua liberdade, sabíamos muito bem que a separação absoluta só se dá depois da morte. E mesmo algum tempo depois, nunca, porém, essa ligação nos havia sido descrita com uma comparação tão clara e tão impressionante. Por isso, felicitamos sinceramente aquela senhora que, dormindo, mostrou possuir tanta penetração espiritual. Isso, entretanto, não era para nós mais do que uma comparação engenhosa. Mas, ultimamente, a imagem tomou proporções de realidade. O senhor R., antigo ministro residente dos Estados Unidos, junto ao rei de Nápoles, homem muito conhecedor do espiritismo, fez-nos uma visita e perguntou-se nos fenômenos de aparição já tínhamos
observado uma distinção entre o espírito e uma pessoa viva, e a de um morto, de uma pessoa viva e a de um morto. Numa palavra, quando um espírito aparece espontaneamente, quer em vigília, quer durante o sono, temos um meio de reconhecer se se trata de um vivo ou de um morto, informado de que não tínhamos outro meio, senão perguntando ao espírito. Disse-nos que conhecia a Inglaterra, na Inglaterra um médium vidente dotado de grande capacidade e que, ao se apresentar, o espírito de um vivo notava um rastro luminoso partindo do peito através do espaço, não interrompido por qualquer obstáculo material, e que ia terminar no corpo. Era uma espécie de cordão umbilical que unia as duas partes momentaneamente separadas do ser vivo. Nunca o observou quando não havia vida corpórea. Assim, reconhecia que o espírito era de um morto ou de um vivo. Quando ele via o espírito, tinha como saber se era um espírito de um vivo, ou se aquele espírito estava desencarnado ou estava encarnado, porque se ele tivesse encarnado, ele tinha um cordão fluídico que ligava o espírito e ia até onde estava o corpo, né? Então, ele tinha como saber se era encarnado ou não. A comparação da senhora Schultz nos veio à mente... Vanete, tá bom aí. Vamos ver se tem mais alguém querendo falar, e aí a gente continua. Se você terminou, né? Eu não sei se você tem mais alguma coisa para falar. Só isso, já fiquei, entendi. Alguém tem dúvida? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Você lembra dos espíritos que apareceram em nosso lar? Exatamente. Lembrei dele. Lembrei dele. Estava cheio de vasos fluídicos. Aí o espírito falou, não, eles são da Terra. Ele tinha permissão para visitar nosso lar, né? Então ele fala desse fio. E é lógico que aqui, né, gente, nós estamos bem no comecinho, né? 2 anos de espiritismo aqui, né? 1859. Mas é bem interessante a gente perceber que, né? Quando eles falam, né, jamais essa ligação nos havia sido descrita por uma imagem tão clara, quer dizer, olha as experiências, né? Eles evocando um espírito que dormia e a pessoa falando dessa ligação corpo e alma, vamos falar assim, o corpo e espírito, né? Que fatigante, né? Me agitar aqui, se eu agitar em espírito, o corpo também agita, né? Faz essa comparação com o porte. Isso tudo era no começo, né? Hoje a gente sabe, como o Valtinho citou aí, o nosso lar lá, o espírito que aparece, hoje a gente sabe desse cordão, né? Que muitos médiuns veem esse fio, né? Já sabe, olha, esse espírito que eu estou vendo é um espírito encarnado, né? Porque aqui o Kardec fala que quando ele pergunta para o Kardec, como é que vocês sabem? Ele falou, só quando nós perguntamos para o espírito. Então, ele só fala que não, se o espírito falar que está desencarnado ou encarnado, nós sabemos, senão não tinha outro jeito. Aí ele fala desse médium vidente, né? Que via esse fio. Tem que ser vidente. Hã? Eu estou lembrando, quando o Peter era pequeno, ele deve ter ouvido isso nos estudos, que eu não ia estudar isso. Aí um dia ele veio, mãe, me explica uma coisa. A hora que dorme e o espírito sai com esse fio ligado, deve virar uma bagunça, né? Vai enrolando uns nos outros. Depois que voltar. E depois não vai voltar, porque está tudo enrolado. Como é que ele passa na cerca, né, Edna? Não é fio, não é um fio, né? É diferente. É tipo laser. É pura luz, é pura luz. Um laser de luz, né? Esse cordão... Fibra ótica. Esse cordão é um cordão prata, né? O cordão prata. Cordão Que fala lá no desligamento do Dimas.
Isso. Quando o Dimas está desencarnando, né? O cordão prateado é. Terezinha, é o que liga o cérebro do perispírito ao cérebro do corpo. Tem um videozinho lá do desencarne do Dimas, é uma gracinha, mostra direitinho os cordões. E é interessante que é tudo interligado, né? Quando a gente nasce, corta o cordão umbilical. Quando desencarna também. Isso mesmo. Mais alguém? Liliane, você leu, né? Liliane leu? Mas se quiser eu leio de novo. Não, você já leu? Não, vamos deixar para mais gente. Né? Renata também leu, Ivonete também. Eu volto. Então, continue aí para nós, por favor. E a Regina? Regina vai ficar por último. Eu vou fazer aula. Ela está de castigo. Ela não fez a lição de casa. Ah, é? Qual é o meu castigo? Uai, o que eu fiz de errado? Ficar me ouvindo, Regina. Deixa a Regina ler. Não, Valtinho, eu pensei numa coisa aqui. Você tem razão, sabe por quê? Porque você vai dar uma aula daqui a pouco. Deixa eu vou descansar a sua corda. Regina, esse agora é o seu castigo de verdade. A comparação da senhora Schutz nos veio à mente e nós a tomamos como uma confirmação do fato que nos acabavam de relatar. Faremos a respeito uma observação. Sabe-se que no momento da morte a separação não é brusca. O perispírito se desprende pouco a pouco e, quando dura a perturbação, conserva uma certa afinidade com o corpo. Não seria possível que o laço observado pelo vidente, de que acabamos de falar, subsistisse enquanto o espírito aparece no próprio instante da morte, ou poucos instantes depois, como acontece tão frequentemente? Neste caso, a presença desse cordão não seria indicativa de que a pessoa estivesse viva. O senhor R. não nos soube dizer se o médium teria feito tal observação. Em todo caso, ela não é menos importante e lança nova luz sobre aquilo que podemos chamar de fisiologia dos espíritos. Então, aí veio uma questão, né? Fez uma outra observação. Comparou a senhora Schutz com esse médium, né, que falou desse cordão, e veio uma outra observação. Que a gente, quando há a desencarnação, a separação não é brusca, ela não é rápida, ela demora, né? O perispírito se desprende pouco a pouco. Enquanto dura a perturbação, conserva uma certa afinidade com o corpo. A gente sabe que fica ali próximo do corpo, né? Geralmente, nem todos, mas geralmente. Então, ele levantou, né, a questão, seria possível que o laço observado pelo vidente, de que acabamos de falar, subsistisse enquanto o espírito aparece no próprio instante da morte, ou poucos instantes depois, como acontece tão frequentemente? Então, nesse caso, esse cordão, ele é indicativo de que a pessoa estivesse ainda viva. A pessoa não se desprendeu ainda. Então, ela está ainda viva, né, a presença desse cordão. E o médium, ele não fez essa observação, ele não relatou essa observação. Então, ela não é menos importante, lança uma nova luz sobre aquilo que podemos chamar da fisiologia do espírito. Quando o espírito está no estado do espírito, ou ainda está ligado ao corpo. Mas a maioria está viva, né? Desencarnando é pouco, né? Esse exemplo. O Kardec está levantando uma questão aqui bastante lógica, né?
Não é porque o vidente vê este fio que ele pode afirmar que ele está encarnado, que ele não morreu. Porque se ele pode ter morrido, desprendido, mas ainda ligado, não fez 100% o desenlace, e ele vai ver o fio, né? Como a Terezinha citou o caso do Dimas. É como se o Dimas ali, na atividade desencarnada, ainda não teve todo o desligamento e aparecesse para alguém. O vidente iria ver aquele fio. Então, você não é prova de que, olha, eu vi o fio, o espírito está vivo, está encarnado, né? Ele já pode ter partido. Agora, a pergunta é, se não teve esse desenlace 100%, ele parece assim? Entendeu? Eu morri, o meu corpo está morto, o meu corpo está aqui, está um processo, quantas horas, quantos dias, quantos anos, para ter o desenlace total. Eu saio aparecendo? Essa é a pergunta. Jesus falou que Lázaro não estava morto. Hein? Jesus falou que Lázaro não estava morto. Né? Jesus falou, e está aí ligado, no corpo ainda. Não, pois é, nós estamos falando Está considerado vivo. Como esse rompimento não é brusco, ele leva um tempo, a pessoa pode, né? Desencarnou, morreu. E o espírito está fora do corpo, mas ligado ainda. Está fora do corpo, mas ligado. E isso não quer dizer que o fio está ali. Não quer dizer que a pessoa esteja viva. É isso que ele levantou. Mas já está caminhando a desencarnação. Ah, sim, está caminhando, mas já está morto. O corpo morreu. Então, o que o Kardec, que eu entendi, gente, aqui, ó, pelo que a Regina leu, é que isso não é prova, só porque viu o fio, de que o ser é um espírito encarnado. Ele pode estar ligado, em processo de desencarne, como o Walter falou, está em processo de desencarne, tudo bem, mas já está morto, o corpo já morreu. Não é isso? Ou não? Não tem casos de pessoas que acabaram de desencarnar, ainda está velando o corpo e da comunicação em outro lugar? Hoje vi casos assim, eu lembro deles contarem não sei se era a Dona Olinda, lá do Centro Espírita Sheila, teve um caso desse. Mas, eles estavam velando o corpo dela e ela deu comunicação. Terezinha, tudo bem, aí a comunicação é mental. O que nós estamos falando aqui é da vidência. Você viu o espírito e viu o fio, viu o fiozinho de prata lá. Então, o que o Kardec está dizendo, não obrigatoriamente, não é necessariamente, podemos afirmar que ele morreu. Mas é quase 100%, é? Ou que está vivo, né? Ao contrário, o fio está vivo. Não, ele já morreu. Só que não fez o processo completo. Agora, a mensagem, ao comunicar, é fundamental. Ele não pode ficar afirmando nada, né? Alguém mais? Ninguém? Então, gente, nós já vamos agora lá para maio também. O Livro dos Espíritos entre os Selvagens. Se for FEB, 208. Edicel, a Renatinha fala. Edicel 162. 16? 162. 162. Edicel 162. Terezinha, pode ler para nós, por favor. Leio. O Livro dos Espíritos entre os Selvagens. Sabíamos que o Livro dos Espíritos tem leitores simpáticos em todas as partes do mundo, mas com certeza não teríamos suspeitado encontrá-lo entre os selvagens da América do Sul, não fosse uma carta que nos chegou de Lima há poucos meses, a qual nos pareceu interessante publicar em tradução integral à vista do fato significativo que a mesma encerra e cujo alcance facilmente se compreende. Tem a carta um comentário que dispensa qualquer reflexão de nossa parte.
Então, a gente está falando aqui sobre o Livro dos Espíritos, que tem leitores simpáticos em todos os lugares do mundo, né? Isso aqui o Kardec está lá na França, e ele fala que recebeu uma carta de Lima, né? Daqui da América do Sul, de Lima, e ele vai ler essa carta, que ele falou assim que era muito, que era para ler, traduzi-la. Aí fala assim, excelentíssimo senhor Allan Kardec, desculpai-me por não vos escrever em francês. Compreendo esta língua pela leitura, mas não a escrevo correta e inteligivelmente. Há mais de 10 anos, frequento os povos aborígenes que habitam a encosta oriental dos Andes, nessas regiões americanas, dos confins do Peru. Vosso, o Livro dos Espíritos, que adquiri numa viagem a Lima, acompanha-me nessas solidões. Não vos admireis que eu diga tê-lo lido com avidez e que o releio continuamente. Também não viria tomar o vosso tempo com tão pouco se não fossem certas informações que vos devem interessar e se não desejasse receber os conselhos que espero da vossa bondade, pois não duvido que os vossos sentimentos humanos estejam de acordo com os sublimes princípios de vosso livro. Ok. Continua? Não, porque já vai, nós temos que fazer a pressa. Tem 3 minutos só. Vai dar a hora, né? Isso. Então é uma carta, né? Que uma pessoa mandou para o Kardec, Kardec traduziu ela, falando sobre o Livro dos Espíritos. E ele fala que esse livro acompanha ele, principalmente nas solidões, né? E que ele achou que ele frequenta os povos aborígenes, né? E acompanha esse livro, carrega esse livro com ele, né? E ele fala assim que está sempre relendo e que também tem algumas dúvidas, algumas informações que interessam a Kardec. E também ele espera também receber os conselhos do Kardec, né? Porque ele fala assim que os sentimentos de Kardec estão de acordo com os sublimes princípios do Livro dos Espíritos, né? Então, que Kardec pode dar muitos conselhos bons para ele. E depois ele vai falar sobre acho que a trajetória dele, né? O que aconteceu e tudo. Então vamos Mas resumindo é isso aí. Pelo título, né, ele não é um selvagem, né? Que aqui está falando, o Livro dos Espíritos entre os selvagens. Ele é um pesquisador, um estudioso, ou convive com os nativos, né, lá do Peru, porque ele fala que ele entende o francês, mas não consegue escrever. Então, ele leu em francês, mas está redigindo no outro idioma dele, né? E aí nós vamos ver o que está influenciando, né, influindo no povo nativo, né? Ok? Perfeito? Então, gente, vamos... Primeiro, vou lembrar, né, a todos aí do Consolador às 9 horas, aí, o Valtinho vai fazer a apresentação do livro para nós. Agradecer a Deus, a Jesus, aos espíritos benfeitores, por nos acompanhar, nos darmos sempre essa oportunidade, e pedindo, Pai, que a Tua paz envolva todos os corações humanos, encarnados e desencarnados, e que façamos também a nossa parte, para que a paz chegue onde estivermos, nos nossos lares, junto aos nossos familiares, aos nossos amigos, e principalmente aos nossos inimigos. Ser com todos nós, hoje e sempre, que assim seja. Pessoal... E a minha bateria acabou, viu? Entrei no Zudê News. Até agora mesmo, viu, gente? Até daqui a pouco, se Deus quiser. Tchau, gente.